Bom, galera, vamos lá. Questão 3 fala o seguinte: cite no mínimo 3 exemplos de grandezas escalares e 3 de grandezas vetoriais. É uma questão bem, digamos assim, semelhante à questão anterior e se vocês lerem aí o texto, você vai ter lá no conteúdo vários exemplos que você poderia reproduzir aqui. Mas diante de tudo que eu já falei, já exemplifiquei aqui sobre o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, a gente pode citar aqui algumas, né? Então, por exemplo, o comprimento é escalar, a gente já falou. A, a massa é uma grandeza escalar, a gente já falou. O que mais? A temperatura é uma grandeza escalar, a gente falou também na questão anterior. E aí a gente pode expandir aí essa ideia, né? Por exemplo, para o tempo, né? Se eu digo que agora são 11 horas da manhã, você entende a informação. Eu só utilizei duas coisinhas, né? O valor, que foi o 11, e a unidade, que foi hora. Então, o tempo é uma grandeza escalar, todo mundo entende só com essas duas informações. Entre as grandezas vetoriais, né, a gente já falou também de algumas, como o próprio deslocamento aqui, ó, é uma grandeza vetorial, você precisa de direção e sentido. A própria velocidade também é uma grandeza vetorial, você também precisa de direção e sentido. E aí, por questão até de lógica, você já pode imaginar que a aceleração também é uma grandeza vetorial, né? A gente estudou nas semanas anteriores aí sobre aceleração e desaceleração, por exemplo, né? Que seria aí o sentido da tua aceleração aplicada ao corpo, né? Se eu estou acelerando, eu estou aplicando a aceleração no mesmo sentido do movimento. Se eu estou desacelerando, eu estou aplicando uma aceleração contrária ao sentido do movimento. Então, tudo depende aí da direção e do sentido de aplicação dessa aceleração, né? E também, como eu falei agora há pouco, a questão da força, né? A força é, de longe, a grandeza vetorial mais importante e mais clássica que a gente tem para estudar. Tanto é que a gente vai ter vários capítulos aí para frente para trabalhar força, né? E a força é, obviamente, falei lá na primeira questão, é uma grandeza vetorial. Te dei até o exemplo de eu levantando aqui o celularzinho, né? Se eu quiser empurrar um guarda-roupa, né, do lugar, né? Eu preciso aplicar uma força a esse guarda-roupa, mas em qual direção? Vou aplicar na vertical, como eu usei para o celular? Não faz sentido, né? Se eu quero empurrar o guarda-roupa, mover ele de lugar, eu quero movimentá-lo na direção horizontal. Então não faz sentido eu aplicar uma força de cima para baixo ou de baixo para cima na vertical. Tem que aplicar a força na horizontal. E para que lado eu devo aplicar essa força? Ora, para o lado que eu quero que o guarda-roupa vá. Então, se eu quero que o guarda-roupa vá para minha frente, eu não vou puxar o guarda-roupa para perto de mim. Se eu quero que o guarda-roupa vá para o meu lado, eu não vou empurrar ele para frente, eu vou puxar esse guarda-roupa, né? Então, o sentido importa muito nessa questão. Então, a questão 3 aqui está colocadinha para vocês aí. Eu coloquei 3 exemplos, como a questão falou, mas aqui a resposta é pessoal, você pode acrescentar vários outros aí. Então, como escalares, eu botei tempo, massa e intensidade luminosa, é outra, né? Até um fato curioso, né? As lâmpadas que você compra, dá uma olhadinha, fica ligado nisso aí, né? Quanto de luz ela emite, né? A intensidade luminosa é uma grandeza física que pode ser trabalhada basicamente, né, no SI, com a unidade candela, mas é uma unidade que é muito pouco conhecida, muito pouco usada cotidianamente. A unidade mais conhecida é o lumen, abreviado pela sigla LN. Então, sempre no rótulozinho lá da caixa da lâmpada, você vai ter quantos LNs, ou seja, quantos lumens ela consegue emitir. Claro que quanto maior for a quantidade de lumens, né, quantidade de LNs, mais luz ela vai estar emitindo. E aí você vai ter um comparativo, por exemplo, entre marcas, para ver qual marca consegue te proporcionar mais luz, né? Então fica a dica aí para vocês. Então, lumen unidade de intensidade luminosa. Grandezas vetoriais, eu coloquei aqui velocidade, aceleração e força, são as mais clássicas. Você pode aí colocar em que seriam outras aqui, como deslocamento e por aí vai. Beleza? Então essa é a nossa terceira questão. Acho que dá tempo de resolver aqui rapidinho a quarta. Fala o seguinte: um trem desloca-se sobre trilhos retilíneos partindo da estação A. Ele se desloca 5 km e chega à estação B. Daí, em sentido oposto, parte para a estação C a 2 km da estação B. Considerando os deslocamentos do trem,
como grandezas vetoriais, determine o módulo do deslocamento total desse trem. Galera, a partir dessa questão a gente começa a utilizar vetores graficamente. Graficamente, o que é um vetor? Vetor é uma flecha. É simplesmente uma linha reta com uma setinha na ponta. Tipo essas que aparecem aqui na questão 5. Então aqui, cada flechinha dessa é um vetor. Então, para resolver essa questão 4 aqui, a maneira mais simples é utilizar vetores na sua forma gráfica para você enxergar o que está acontecendo. Então, basicamente, o que ele está dizendo? O trem saiu da estação A, foi para a estação B, 5 km lá na frente. Depois voltou para a estação C, que fica 2 km de B. Então, na prática, ele foi 5 km e voltou quanto? Voltou 2. Então, ao todo aí, quanto foi que ele se deslocou? Se deslocou apenas 3 km. Mas para tu enxergar melhor isso, aplicando aí a ideia, né, dos vetores, então é melhor que você desenhe. Então, olha só, eu coloquei aqui em uma linha as estações, ó, A, B e C. E aí na prática você tem o quê? Que o deslocamento entre A e B é um vetor. E o módulo desse deslocamento, que a gente representa assim, ó, DAB com a setinha em cima, para indicar que é uma grandeza vetorial. E o módulo dessa grandeza são as duas barrinhas lá da matemática. Como escrever esse monte de símbolo é chato, o que a gente na física fez? Simplificou a escrita. Quando se tratar de módulo, se tratar de intensidade, ao invés de escrever esse monte de símbolo, tu escreve simplesmente a grandeza física ou a representação dela, sem a setinha em cima. Então o módulo do vetor pode ser escrito assim, é o jeito extenso, ou assim, que é o jeito abreviado. Eu gosto mais desse jeito aqui. Então fica DAB igual a 5 km, ó. Olha o vetor aqui, ó. A flecha, setinha na ponta, de A até B, 5 km. De B até C, de novo você tem um vetor de deslocamento. Então tem que aparecer a setinha aqui, porque você está mostrando que essa flecha é um vetor, então tem que botar a setinha aqui em cima. Vocês viram lá no material. Agora, quando se tratar do módulo, você coloca isso entre barras ou simplesmente tira a setinha aqui de cima. E quanto foi o módulo do deslocamento de BC? Foi de 2 km. Agora, galera, eu quero encontrar o deslocamento total que a questão falou. Então, esse deslocamento aqui, ó, total, foi do ponto A até o ponto C, o ponto de saída e o ponto de chegada final. Então eu posso representar assim entre as duas barras ou simplesmente tirando a setinha de cima. E como é que eu vou calcular esse deslocamento total? É só olhar para o desenho, né, pessoal? Basta eu pegar esse vetor aqui de deslocamento de A até B e subtrair o deslocamento de B até C. Mas por que subtrair, professor? Olha as setas. Enquanto que o deslocamento de A até B está apontando para a direita, o deslocamento de B a C está na mesma direção, ou seja, mesma direção aqui horizontal, porém está apontando para a esquerda. Então são vetores com sentidos, mesma direção e sentidos contrários. Como é que você encontra o vetor resultante disso? Subtrai os dois, pega o maior, subtrai do menor, e o resultado disso vai ter sempre o sentido do vetor maior. Nesse caso, o maior aqui tem o sentido para a direita, vocês estão vendo aí, ó. Então, o deslocamento total também tem sentido, olha só, para a direita. Então, fica 5 menos 2, 3. A direção é a mesma dos outros dois e o sentido é para a direita. Por quê? Porque o deslocamento maior, foi o de A a B, tem sentido para a direita. Então, está aqui tanto o vetor representado quanto o módulo desse vetor calculado aqui para vocês. Beleza? Volto já.